Quero fazer um breve comentário a respeito da operação saldo negativo desencadeada no início de novembro agora de 2019 pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, que resultou em expedição de mandado de prisão contra 25 pessoas em 3 estados da Federação e mais o Distrito Federal, e que consistia basicamente na oferta por parte de um escritório de consultoria tributária com sede em Florianópolis, que oferecia a empresários devedores do fisco a quitação ou pagamento parcial dos seus débitos através de supostos créditos que este escritório detinha ou intermediava, créditos diante da União. Pois bem, o que me gerou um certo espanto foi a quantidade de empresas que restaram prejudicadas por essas fraudes. Essa quantidade superou 3.500 empresas, cada uma com seu empresário à frente, decidindo a respeito da captação desse serviço. Ora, quando nós falamos de empresário, nós estamos, ao menos supostamente, falando de pessoas com um certo grau intelectivo, cultural, que lhes permitiria ter uma visão um pouco mais privilegiada a respeito dos fatos que estavam acontecendo. Assim mesmo, cada um deles também deveria contar com um advogado conhecido, seu contador e tudo mais. E assim mesmo, essa quantia de empresários foram vitimados por um golpe que, para quem conhece um pouco de direito tributário, era facilmente identificável. Como esse conhecimento em direito tributário, porém, é um conhecimento muito especializado, detido por uma minoria de juristas ou de outros profissionais da área, mas sempre com a especialização, e nem sempre esses profissionais estão à mão dos empresários, ao alcance dos empresários, o que eu quero então é chamar a atenção para 2 fatos que, se o empresariado brasileiro tivesse mais ciente ou que fosse da sua tradição, evitaria muitos desses prejuízos. O primeiro deles trata-se da capacidade dos computadores da Receita Federal do Brasil. Os computadores do Fisco Nacional, principalmente o federal, eles superam as máquinas tributárias de países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e uma série de outros países de primeiro mundo. Essa capacidade dos computadores do Brasil, ela tem até uma razão de ser, porque o investimento da Receita deve mesmo ser alto, principalmente por conta de uma cultura já antiga de sonegação dos nossos contribuintes, por conta da complexidade normativa tributária no país. São mais de 30 normas tributárias expedidas diariamente por todos os fiscos das 3 esferas, né? Então, se o empresário soubesse que os fatos geradores de tributos geralmente são de conhecimento do fisco, as eventuais simulações tentadas por empresa geralmente chegam ao conhecimento do fisco, eles teriam uma outra visão em relação à fiscalização tributária. Um segundo ponto que também me chama a atenção é que o empresariado brasileiro não tem na sua cultura, na sua tradição, de se utilizar do contrato de seguro. Ora, quando eu tomo um serviço que é chamado de uma obrigação de resultado, aquela em que não basta, tal qual um serviço jurídico de advogado, por exemplo, em que ele não tem obrigação de atingir o resultado, a vitória na ação, por exemplo. A obrigação do advogado, do escritório de advocacia, é chamada obrigação de meio. Ele tem apenas que ser diligente naquilo que ele faz. Ele tem que ser, assim, prestar o serviço com efetividade,
com responsabilidade, mas ele não garante o resultado daquela ação, a vitória ou não. Já uma empresa de serviço em geral, e as consultorias ou auditorias não fogem dessa regra, elas têm, por lei, o dever de garantir o resultado. Então, se eu chamo na minha empresa uma consultoria que vai apontar os meus créditos tributários, ela deve garantir que todos os créditos sejam apontados. Se eu chamo essa empresa para apontar o meu passivo tributário e pago esse passivo inclusive, se amanhã ou depois a Receita vem e me autua, essa empresa prestadora do serviço de consultoria é responsável por este passivo que ela deixou de apontar e que foi objeto de autuação da Receita Federal. Muito bem. Mas se não há um contrato de seguro, que garantia eu vou ter que vou conseguir me indenizar, reparar o meu dano diante dessa empresa? Mesmo se tratando de empresa já de algum tempo no mercado, e isso é o mínimo que nós devemos verificar quando contratamos uma empresa prestadora de serviço, né, de qualquer espécie, principalmente na área tributária. Mas se ela não tiver um patrimônio, um capital suficiente para me ressarcir, eu vou permanecer no prejuízo. Ainda aumentado no aspecto tributário, porque ele vai estar acrescido de multas de juro altíssimos. Isso é facilmente evitado se eu exijo da prestadora do serviço que o seu serviço seja garantido por um contrato de seguro. Inclusive, essa pólice de seguro ele deve constar no contrato principal de prestação de serviço, de modo a que eu possa averiguar esse contrato junto ao site da SUSEP ou ao site, inclusive, da própria seguradora. Então eu vejo, para concluir, que esses dois pontos, o conhecimento do empresário a respeito da capacidade do fisco e também da sua destinação arrecadatória e não punitiva das empresas, e ainda da utilidade, até mesmo da necessidade da utilização do contrato de seguro, evitariam muitas dessas fraudes e evitariam que uma quantidade tão grande de empresários como foi essa da operação saldo negativo restasse prejudicada no cometimento desses crimes. Era isso.